certeza que todos nós estamos trabalhando intimamente para nos ligar à causa do Cristo, né? Que nos trouxe seus ensinamentos. A gente vai abordar hoje uma questão que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 22, capítulo 17, que tem o título Sede Perfeitos. Aí eu estava percebendo aqui na terceira música, antes de terminar, o pessoal cantou Jesus, meu ideal, né? Tem uma refrão, assim, Jesus, meu ideal. E tem uma outra passagem que fala, Jesus nos ensina a amar, não é isso? Ele fala da música. E aí, gente, a música, eu não entendo muito de música, eu não sou muito dado à música, eu diria que eu sou japonês na música, né? Que às vezes não entra no ritmo. Mas nada contra o japonês. Mas a música, eu sempre percebo que ela deixa o ambiente impregnado com as notas, com a harmonia, com o entendimento. Então, motivo de alegria a gente participar da música, perceber a letra, tudo que eu quero dizer, para onde ela está nos levando. Mas nessa questão de ser perfeito, nós vamos lembrar primeiro uma questão que está lá no Livro dos Espíritos, que é a de número 115. Quando Allan Kardec perguntou se os espíritos, alguns foram criados bons e outros foram criados maus. Acho que a gente, pelo menos, sabe de cor a resposta, né? Como é que é a resposta? Será que, pelo fato de a gente ter companheiros, né, imperfeitos, uns bons, outros ruins, será que alguns foram criados bons e outros maus? Não. De jeito nenhum, né? O amor de Deus nos criou todos iguais, só que os espíritos compreendem. Simples e ignorantes, isto é, sem o saber, sem o conhecimento. Ou seja, nós fomos criados, vamos ver assim, quem mexe com o celular, quem mexe com informática, o HD, né, a memória está limpinha. Nós fomos criados para aprender a crescer. E esse crescer não é no tamanho, não é nas posses, não é no poder. Esse crescer é em amor, para nos aproximar de Deus. Então, nesse desafio, quando os Espíritos respondem que nós somos criados simples e ignorantes, com destino à perfeição, que é o amor, aí tem uma passagem nessa lição do Evangelho, que é o capítulo 17, do Sede Perfeitos, que ele fala para nós, uma passagem do Cristo, Allan Kardec trouxe para nós uma referência. O que Jesus falou para nós a respeito da perfeição? Então, ser perfeito, Allan Kardec buscou
ser perfeito, concorda? Se nós formos criar simples e ignorantes, tem que mudar uma coisa. Não, que às vezes a gente fica no rumo do alto-falante, então, vamos lá, continuando, né? Então, se Deus nos criou simples e ignorantes, com destino à perfeição, e eu estou tentando chegar nessa perfeição, é um trabalho que a gente deve ter. Então, quais são os caminhos? E Jesus deu uma referência para nós. Lá no capítulo 11, Allan Kardec colocou amai uns aos outros. E aí, lá tem uma lição, uma mensagem do Espírito que se intitula Lázaro. E se eu afastar aqui um pouquinho, eu acho que então, o Espírito Lázaro deu uma mensagem que falando sobre a lei do amor, ele fala para nós o seguinte: no início, quando fomos criados, o que dominava a gente era o instinto. Então vamos imaginar, lá na caverna, nós não temos conhecimento de nada, minha barriga está doendo, eu tenho que sair atrás de algum animal. Comida, de uma fruta, aí nós aprendemos a nos alimentar de alguma forma. E aí lá ele fala um negócio interessante. E crescendo no conhecimento, e nos aprimorando, nós nos corrompemos, porque a gente saiu dos instintos puros e entramos para o caminho das sensações. E aí começamos a saborear as questões da sensação no seguinte aspecto: estou com fome, meu vizinho matou um animal, eu sou mais forte que ele, eu vou pegar o animal dele, vou pegar na minha caverna, vou ficar dono da família dele, e eles vão trabalhar para mim. Aí eu comecei a sensação do poder, a sensação do poder. Aí foi onde a gente nos corrompeu. Porque ficou gostoso, né? Ter poder, ter ganhar coisas. Mas aí o Espírito Lázaro menciona que vem mais um passo, que é o desenvolvimento dos sentimentos. Quando a gente começa a desenvolver o sentimento, vem a questão do afeto, mas ele fala que o sentimento sublime é o amor. E através do amor, nós vamos chegar à perfeição. Então a gente já descobre, conforme o Espírito Lázaro, nós estamos nessa caminhada, saímos da prevalência do instinto total, estamos vivenciando o sabor das sensações, estamos ensaiando algumas coisinhas de sentimento. E quando o amor estiver nos dominando efetivamente, aí nós vamos estar efetivamente mais próximos de Jesus. Porque Jesus está próximo da gente. De todos nós. Só que devido aos nossos desvios, devido às nossas preocupações da
Mateus, lá no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, que tem uma fala de Jesus. E a fala de Jesus é um desafio muito grande, porque Jesus disse para nós: amai os vossos inimigos. E aí, a gente vai ser agora do amor. Eu estou tentando amar os amigos, estou tentando amar os meus familiares que estão no meu lar, que às vezes dentro da família tem rusgas, né? Agora, amar inimigo, como é que eu faço? Agora tem que esforçar demais. Só que Jesus fala para nós o seguinte: ele vem explicar esse desafio. Ele fala o seguinte: se eu estou apenas amando aqueles que estão próximos, aqueles que estão ao meu lar, os maus também fazem isso. Amam os que estão no lar dele. Que vantagem que eu tenho de amar só os que estão no meu lar, só os que estão afinizados comigo? E aí Jesus também dá a receitinha para nós. Jesus fala assim, dentro desse processo de amar só os que estão próximos, né? Ele diz o seguinte: sede, pois, vós outros, perfeitos como perfeito é o vosso Pai. E aí, agora se eu estou tentando seguir Jesus, ele fala que tem que ser perfeito como o Pai. Só que aí Allan Kardec vem explicar para nós que seria impossível a gente ler ao pé da letra e tentar entender ao pé da letra essa fala do Cristo, porque assim como Kardec mencionou que Jesus é o nosso guia e modelo, Jesus falou o seguinte: gente, só que acima de mim ainda tem mais. Vamos ter como meta o Pai. Sabe por quê ele falou isso? Nós não vamos virar deuses, mas nós precisamos atingir a sintonia com o Pai. E aí, Jesus deu a sugestão para nós. Como é que nós vamos fazer isso? Ele não pede para a gente confraternizar com o inimigo, porque são desafios grandes. Mas ele diz o seguinte: vamos pelo menos orar por eles, vamos desejar o bem para eles. E aí nós vamos refletir sobre uma questão. Quando a gente vai lá no livro da Gênesis, é um capítulo que fala dos frutos. E ele vem falar para nós, que a gente já sabe através da leitura do livro dos Espíritos, que os fluidos, eles se propagam e são manuseados através do nosso pensamento. Quando a gente vai ler lá os livros do André Luiz, o André Luiz às vezes menciona: eu tive uma dúvida, pensei na dúvida, e o assistente me respondeu antes de eu falar alguma coisa. Por quê? Porque o nosso pensamento demonstra o que eu quero, o que eu desejo, a minha dúvida, as minhas intenções. E os espíritos não precisam da articulação verbal, da onda sonora, da vibração, para poder nos enxergar e nos perceber.
fala assim, eu não estou bem, eu preciso ir ao centro para dar uma limpada. Aí ele vem no centro, os espíritos amorosos falam, vamos lá apoio para ele. Vamos lá na urgência, um passe reparador, e a gente sai daqui leve. Mas o carro passou na costa, jogou água em mim, eu já sai, às vezes, palavras desequilibradas. Ou seja, sintonizei o desequilíbrio novamente. Então, o nosso desafio é manter o equilíbrio depois que a gente sai aqui do centro. Esse é o grande desafio nosso. Porque a gente chega aqui, nessa atmosfera maravilhosa, tem sugestões boas que os espíritos amigos estão nos sugerindo. Faça assim, faça tal coisa, tal, comenta para fulano, tal assunto. Ou seja, nós temos os apoios, mas vai depender das nossas sintonias o quanto que esse apoio vai continuar. Porque, como eu disse no início, Jesus está ao nosso lado. Às vezes nós nos afastamos dele. E eu vou dar um exemplo do que acontece com os espíritos necessitados do plano espiritual. Geralmente, na reunião mediúnica, quando tem a incorporação, que é esclarecimento, os trabalhadores do plano espiritual traz espíritos que, na verdade, não precisam de uma palavra, de um diálogo, mas principalmente para nos ensinar. A gente acha que está convertendo o espírito, mas nós que estamos entendendo que se fizer a mesma coisa, nós não precisamos conversar depois. Entendeu isso? Então, aí que eu quero falar a respeito da sintonia. Às vezes o espírito manifesta ou nervoso, ou sofrendo alguma dor, ou bravo com alguém, sei lá, mil uma superfície. Quando, pelo diálogo, pelas vibrações, ele entra em sintonia com a palavra e com a energia de Jesus, é uma coisa maravilhosa. Porque a gente às vezes fala assim, você já ouviu falar de Jesus? Ele fala assim, a minha mãe falava muito de Jesus. Ele lembra da mãe, lembra do amor da mãe. E principalmente, entra em sintonia com as energias equilibradas de Jesus. Mas, a partir desse desvio, vamos dizer assim, dessa fala, desse reajuste de pensamento, a gente já presenciou, fala assim, olha para o seu lado, tem um enfermeiro ao seu lado. É mesmo, tem um enfermeiro aqui, olha que bons bombons que ele está tendo comigo. Olha que carinho que ela está tendo comigo, às vezes dependendo da situação, ele descreve. E eu não estava percebendo. Aí a gente começa a imaginar, lá no nosso lar, na descrição de André Luiz, e passou anos e anos no conjunto de Deus, no umbral, no sofrimento, mas assim, não é um lugar específico. Era uma sintonia mental de desequilíbrio. Esquemática, umbral é uma coisa que vai pensar desequilibradamente. Aí, segundo algumas notas, ele teria passado cerca de 8 anos de sofrimento. Quando ele lembrou, assim, gente, mas eu não sou suicida, eu sou sofrendo tal, por quê? Se a minha mãe falava tal coisa, eu falava, vamos orar para Deus. Quando ele orou, ele viu o enfermeiro ao lado dele, prestando socorro.
quando eu começo a vivenciar essas energias equilibradas, nós vamos diminuir as nossas dores. Bom, essas dores podem ser físicas, podem ser emocionais, morais, e eu vou explicar por quê. Porque quando a gente começa a desenvolver o amor, conforme o Espírito Mário ensinou, né? A gente saiu do instinto para as sensações e vamos desenvolvendo o amor. Quando a gente estiver desenvolvendo o amor verdadeiramente, Emmanuel fala para nós que o amor compreende. Então, o que significa? Se eu não estou compreendendo que o outro ainda não sabe o que eu já sei, e que eu tenho raiva dele porque ele fez alguma coisa que eu não gosto, então esse amor meu ainda não chegou no nível de compreender. Por quê? Já perceberam? Tanto que mãe compreende o filho. O filho pode fazer as piores asneiras, mas é o meu filhinho. Tadinho do meu filhinho. Concorda com isso? Isso não quer dizer que nós temos que relevar, de esquecer, fingir que não viu alguma coisa errada. Nós temos que trabalhar para corrigir as coisas, mas num processo de educação e num processo de construção. Porque quando a gente quer corrigir as coisas com crítica, o outro enxerga a crítica como uma pedrada. E se eu quero que ele compreenda, nós podemos fazer a mesma mensagem com um palavreado diferente. Por exemplo, você já experimentou fazer diferente? Você já experimentou fazer assim, não sabe? E às vezes assim, por que você não fez assim? Isso, você às vezes até fala, você é burro, não. Faz algumas denominações. Então, quando a gente começa a compreender que o outro, às vezes, tem a limitação do raciocínio, isso não é querer ser superior, não. É compreender que ninguém nasceu sabendo tudo, ou nem todos têm iniciativa completa. Ou, às vezes, as pessoas têm alguma atitude achando que está agradando e, na verdade, não dá uma cara. Ou seja, tem mil e uma situações. Então, quando Emmanuel fala que o amor compreende, ele fala para nós numa lição que está lá no curso, que ele fala em explicar por que
concluir para a gente que a gente só chega na perfeição através da caridade. Porém, o primeiro passo à caridade é a doação. Vocês não basta, mas esse seria um passo importantíssimo. Mas a caridade tem coisas além da doação, ou seja, além da benevolência. Lá no livro dos Espíritos tem uma pergunta: como é que é a caridade segundo Jesus? Né? Até algumas pessoas já gostam de fazer umas letrinhas que a gente poderia lembrar, que é o BIP, BIP, que é benevolência, indulgência e perdão das ofensas. BIP. Allan Kardec, ele estende mais o perdão. Porque se a gente ele amplia mais o perdão. Porque a gente conversando com amigos, assim, gente, mas amar é difícil demais. Realmente é difícil. E perdoar também é difícil. Porém, quando o Chico fala, não tem nada para perdoar o fulano, não, eu não me senti ofendido, é no sentido, não é que a gente deve, ele me ofendeu, eu vou fingir que não aconteceu. Fingir que não aconteceu é impossível. O fato aconteceu. O grande desafio é como a gente encara o fato. Se encarar com amor, ao invés de ver só do meu lado, eu poderei tentar ver do lado do outro que ficou o fato. E aí eu vou começar a exercitar a compreensão. Aí, ao que fala para nós, na questão da benevolência, da indulgência, mas ele fala também de outros detalhes para a gente chegar nessa questão da caridade. Ele fala mais duas letrinhas aqui, traduzindo o perdão. Ele fala para nós que o perdão é como se fosse duas coisas: abnegação, negar a si mesmo em benefício do próximo, e devotamento, que é servir com dedicação. Então, caridade verdadeira, benevolência para o próximo, indulgência, entender o que o outro também tem erros, abnegação, não ficar pensando em mim apenas, e devotamento, que é dedicar aquilo que eu estou fazendo com dedicação. Então, eu tenho que ter devotamento nas atividades que eu faço na casa, nas atividades que eu faço no meu lar, a devoção de servir. A mãe tem devotamento. Está cansada, ela vai lá passar pelo filho, não é assim? Então, aí Allan Kardec fala para nós como é que a gente vai avaliar essa questão da perfeição. Antes de concluir com Allan Kardec, eu vou mencionar uma palavra de Emmanuel. Para a gente exercitar o amor, nós precisamos sair da cadeia do eu. Nós estamos numa jaula do eu. Eu preciso abrir essa jaula, essa porta, essa prisão e começar a pensar nós. Porque nós, olha que maravilha, está tranquilo aqui.
as coisas corretas para não sujar a rua da minha casa. Quando a gente começa a pensar no nós, mas o vizinho não pensa. Dá exemplo, ele limpa lá aquele cantinho que ele deixou sujo. Ou seja, são desafios que a gente fala assim, nossa, mas eu estou longe demais. Mas, aí a Allan Kardec vai falar para nós, para a gente poder encerrar, que o amor ao próximo, né, lá na tradução fala amor do próximo, no Evangelho Segundo o Espiritismo, fala que é indício de maior ou menor superioridade moral. Quanto mais amor ao próximo eu tenho, mais superioridade moral eu tenho. Enquanto eu estiver amarrado no eu, aí eu estou me tornando muito pequeno. Percebe isso, os nossos desafios? Então, ele fala que o sinal de perfeição é equivalente ao tamanho desse amor ao próximo. Esse é o sinal de perfeição. Então, se eu estou trabalhando aqui assiduamente, mas eventualmente eu estou na minha cadeia do eu e não penso no próximo, desejando bem para ele, e esse próximo somos todos, tá? Não é só o atendido, não, somos todos nós. Então eu ainda estou na cadeia do eu. E aí, o maior desafio para nós é abrir essa cadeia do eu, começar a pensar em nós, e aí vamos lembrar da sugestão de Emmanuel, que colocou no nosso caminho, Deus colocou no nosso caminho, eventualmente um inimigo, para colocar o dedo numa ferida que eu tenho, para que eu efetivamente assim, me reconheça, mas eu tenho essa ferida e preciso tratar dela, a respeito das nossas melhores. E aí, gente, a mensagem que a gente gostaria de fixar, para a gente refletir, é que todos nós estamos nessa jornada de aprimoramento. Essa perfeição, quando também Emmanuel deu a sugestão da gente abrir a cadeia, a jaula do meu eu, e começa a pensar em nós, já são grandes passos. E a gente começa a imaginar o porquê que casamentos estão durando pouco, porque cada um tem o seu projeto, vai morar no mesmo lar, casou, mas continua com 2 projetos para morar. Então, aquele casal que pensa no nós já é uma extensão da jaula. Mas quando o casal só pensa na família, no bem-estar da família, não pensa no lar, ou seja, ampliou a jaula do eu, passou para a jaula da família. Estou falando de jaula porque é para a gente fixar mesmo. Mas depois a gente começa a ampliar essa cadeia. Esse nó vai sendo ampliado. E aí, inimigo, que eventualmente fala assim, gente, eu fui amigo do fulano por muitos anos, mas aí ele me falou umas coisas que eu não gostei. Começou a fazer umas coisas que eu não gostei, e aí a amizade acabou. Por quê? Porque ele começou a colocar algum dedo na ferida, e eu falei assim, ela não merecia isso, é orgulho. Então, a cadeia do eu, quando a gente abre, a gente tem que começar a liberar do orgulho e do egoísmo. Então, ficou aí alguns deveres de casa para nós, né? Para a gente começar a refletir. E aí a gente deseja que essa reflexão da cadeia
fixa o pensamento na doença, do problema, eu estou deixando de entrar em contato com o plano espiritual. Quando eu começo com lamúria, com reclamação, a minha vida é difícil, temos dificuldades, mas com confiança em Jesus, no controle desse primeiro da vida, nós vamos vencer. Jesus nos abençoe.